atividade, né, da semana. Eu tinha muita coisa para resolver dessa semana, muitas coisas para serem entregues, e eu consegui entregar para a glória do Senhor. O Senhor foi misericordioso, porque com a administração muito mal a gente conseguiu fazer o que precisava ser feito. E eu até pensei em declinar o convite, falei, gente, eu não vou. Mas aí eu pensei, poxa, se o Senhor tem me dado condição de fazer o material, de fazer o que eu preciso fazer, por que não, né, me esforçar para levar a palavra no domingo? E essa palavra, irmão, que o Senhor tem colocado no meu coração já há um tempo, devido ao que ele estava passando nos processos, e eu, meditando sobre esse assunto, essa palavra ela veio ao meu coração. E aí o Senhor me levou, não sei nem como eu cheguei aqui em Zacarias, mas o Senhor foi falando e eu cheguei aqui nesse versículo, e o tema seria o seguinte: não despreze o dia dos pequenos começos. Então o Senhor ele está nos chamando a atenção, vai chamar a atenção essa noite, para que nós não desprezemos o dia dos pequenos começos. E o que acontece? Zacarias é um livro, é um profeta, um dos profetas menores. Então, no Antigo Testamento existem os grupos dos profetas maiores e o grupo dos profetas menores. Não é desprezando os profetas menores, mas tem a ver com o tempo do ministério profético desses profetas. Então, Zacarias é um dos maiores dos profetas menores. E pelo número de capítulo de Zacarias, ele tem 14 capítulos, ele fica antes de Malaquias. E então, quem era Zacarias? Zacarias, ele era um profeta. Ele, na verdade, a Bíblia diz que ele era filho de Baraquias, filho de Ido. Então, por que filho de Ido? Talvez a gente possa entender porque talvez ele tenha ficado órfão de pai muito cedo. Então, quem o criou foi o avô. Então, filho de Baraquias, filho de Ido. Baraquias era da família dos sacerdotes. Então, o Zacarias, ele veio de uma família dos sacerdotes. E ele nasceu no tempo, lá na Babilônia. Ele veio na vida quando Deus ele ordenou 70 anos de cativeiro sobre o povo de Israel. Então, esse povo, ele foi levado para o cativeiro babilônico. E quando terminou esses 70 anos, porque Deus determinou os 70, acabou os 70, o rei babilônico da Babilônia na época foi vencido pelo rei Ciro, e aí Ciro ordenou que o povo de Israel voltasse à sua cidade natal. Então eu fiquei pensando aqui em algumas coisas. 70 anos parece pouco ou parece muito? 70 anos é muito tempo, né? Foi muito tempo que o povo judeu ficou fora da sua cidade, do seu habitat natural, ele aguardando a promessa de retorno, porque Deus falou: vocês vão para o cativeiro, mas daqui a 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Então eles ficaram ali com aquela expectativa no coração. Muitos morreram, não conseguiram retornar, mas muitos ainda que foram levados cativos voltaram. E aí se depara uma situação seguinte: quando chega na hora desse povo retornar, esse povo ele vem com muita alegria no coração, com muita disposição, ele vem com muita expectativa de voltar à sua terra, de voltar à sua nação, a nação que Deus colocou para eles, que Deus preparou para eles. Mas quando eles chegam ali na nação de Israel, em Jerusalém, eles se deparam com tudo destruído. Ele depara com a total destruição daquela cidade. E aí eles começam então a questionar algumas coisas e a desanimar de algumas coisas. Por quê? Eles chegam ali para construir aquela cidade, reconstruir aquela cidade, na verdade reconstruir o templo.
porque os muros já estavam levantados. E aí o que acontece? Eles começam a edificar as bases do templo. Só que eles olham, eles começam a observar e olhar para as dificuldades. Quais seriam essas dificuldades? Seria que eles não tinham mão de obra suficiente, eles não tinham recurso financeiro suficiente. Eles ficavam pensando, gente, esse templo, os que viram o templo magnífico que Salomão construiu, começou a falar, poxa, a gente nunca vai conseguir construir um templo tão maravilhoso como era aquele. E também aquela saudade batia, isso veio a desanimá-los. E aí eles começam a sofrer o quê? Pensamentos que os tiravam do foco que o Senhor queria para a vida deles. Eles começaram a trazer no coração pensamentos, coisas, dificuldades. Eles começaram a olhar as dificuldades e ter dificuldade em seguir o propósito de Deus na vida deles. E eles chegam num momento em que aí, além das dificuldades que eles tinham, além dos problemas que eles tinham, financeiro, a dificuldade para construir, aquela cidade toda destruída, o templo, o desânimo, porque o templo nunca seria tão lindo quanto era o anterior, eles também sofreram influência dos inimigos, perseguição dos samaritanos. Os samaritanos começaram então a dificultar ou a tentar impedir que eles reconstruíssem o templo. Irmãos, nós vamos começar a pensar o seguinte: nós estamos hoje dia 1º do último mês do ano, dia 1º de dezembro. E quantas vezes nós, no início, lá em janeiro, nós fizemos muitos projetos, muitos sonhos. Nós, às vezes, colocamos no papel muitas coisas que nós queríamos ter construído até hoje. E o que aconteceu no caminho até chegar aqui? Nós vemos que, às vezes, nós não conseguimos alcançar nem um décimo daquilo, nem 10% daquilo que nós colocamos de projeto na nossa vida. E o que foi que nos fez parar? O que nos fez parar foi as dificuldades que nós enfrentamos no caminho. Foi as dificuldades que colocaram para nós. Foi as vezes que nós demos ouvidos à voz de pessoas que não têm legitimidade na nossa vida para nos dar ordem. E o povo, então, ele parou a obra. E essa obra, ela foi parada em torno de uns 14, 15 anos. Porque os samaritanos, eles fizeram o seguinte: eles falaram, por que vocês estão fazendo essa construção aí? Quem deu ordem para vocês se construírem? E levaram, o governador, eu anotei o nome dele aqui, teve um governador, Lutenário, posso esquecer o nome dele direito, eu anotei aqui, nem sei onde está. Então ele foi ao rei para saber, levando cartas para saber, rei, olha só, o povo está reconstruindo o templo. E precisa de mandar para esse povo construir o templo. E aí o rei falou assim para eles. O rei foi, analisou a questão e viu que realmente eles tinham legitimidade para estar reconstruindo o templo. Que eles tiveram ordem do rei Ciro, quando eles saíram do cativeiro, o rei Ciro ordenou que eles fossem e reconstruíssem o templo. E a coisa linda é que o rei Dário, ele vai falar o seguinte, aqui eu achei, é o Tentanai, governador da Pérsia. Ele leva carta ao rei Dário, a fim de impedir que o povo de Israel parasse de construir o templo. E o rei Dário, então, ele vai investigar a situação. E ele vê que é legítimo, que o povo tinha legitimidade para estar reconstruindo o templo. E o mais lindo aqui é que em Êxodo, capítulo 6, versículo 8, alguém pode colocar aqui? Êxodo, capítulo 6, versículo 8.
eu anotei o versículo, é que o retalho, ele não só diz que o povo tem a legitimidade, mas ele dá recurso para que o povo construa. E o que nós vamos aprender é que quando Deus ele nos dá uma ordem, quando Deus ele nos faz uma promessa, nós precisamos estar atentos, porque muitos inimigos eles vão vir tentando impedir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitos inimigos vão se levantar a fim de tentar desviar você do seu propósito, você do seu foco, de você chegar onde o Senhor quer que você chegue. Mas a verdade é que o nosso Deus, o Senhor, Ele manda recursos necessários para chegarmos até o fim daquilo que Ele tem colocado para que nós realizemos. Esdras, capítulo 6, versículo 8. Esdras, capítulo 6, versículo 8. Diz assim, ó: também por mim se decreta o que haver de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que fazenda do rei, dos tributos além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E a Bíblia diz que o rei ele manda recursos para ajudar o povo a reconstruir o templo. Então, o que é que tem impedido? Quem é que tem impedido ou tem falado com você que você não vai chegar onde Deus quer que você chegue? Quem é que está falando e colocando no seu ouvido as palavras que você não tem condição, que não é bem isso que você precisa fazer, que não é assim que vai ser, que você não tem condição, qualificação, que você não pode, porque você teve um passado assim, porque aconteceu isso ou outra coisa, porque eles podiam dizer, vocês tiveram 70 anos de cativeiro na Babilônia, vocês estão pensando o quê? Vocês vão chegar aqui e já vão começar? Então, às vezes, o inimigo ele vai lançar o nosso passado, o nosso cativeiro, a nossa dificuldade, ele vai lançar no nosso rosto para que possamos nos envergonhar, para que possamos parar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E que o Senhor, Ele vai mandar recurso para terminarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia! E o templo, finalmente, ele termina, ele consegue ser terminado. Porque o que acontece? O povo de Israel, ele estava construindo, então eles pararam, entende? E depois eles retornaram. E aí entrou aqui Zacarias, porque Zacarias, ele veio, como eu falei, ele veio junto com o retorno, né, do povo lá da Babilônia. Ele foi contemporâneo de Ageu também, ele foi profeta no mesmo período. Ele foi contemporâneo de Zorobabel e contemporâneo de Josué. E aqui, quando a gente lê, a Bíblia diz o seguinte, que pelas mãos de Zorobabel a obra começaria e a obra terminaria. E o versículo 9 vai falar que o prumo, que muitos se alegrariam ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel, sacerdote. E o que é o prumo? O prumo significa, quem trabalha aqui de pedreiro, conhece, sabe que o prumo ele é imprescindível numa construção. Então o prumo é o seguinte, se Zorobabel ele vai passar o prumo, ele vai terminar a obra. O povo tinha essa promessa. E Zacarias ele fala, gente, não despreze
pequenas coisas. Vocês começaram, fundaram a estrutura do templo. E vocês estão desprezando. Mas não desprezem, porque muitos se alegrarão ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Isso aí é a ordem que o Senhor tem na nossa vida. Que muitos vão se alegrar com a nossa vitória. Mas nem todos. Mas não importa. O importante é que muitos vão ver o seu milagre. Muitos vão ver que aquilo que o Senhor tem prometido para a sua vida, aquilo que o Senhor tem ordenado sobre a sua vida, vai se cumprir e muitos vão se alegrar. Ontem eu tive o privilégio de estar com a minha sobrinha, ela se formou, sargento da aeronáutica, e ontem nós fomos ao culto, saímos daqui, fomos ao culto, e nós nos alegramos. O que ela passou, a luta que ela passou para conseguir a vitória, muitos estão vendo ela lá, mas não sabem o caminho que ela fez, não viu o preço que ela pagou. Então, muitos olham para a sua vida e não sabem o preço que você pagou para chegar ali, na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Todos nós pagamos o preço. Todos nós precisamos de pagar um preço. E os judeus, eles pagaram o preço para ver o muro, para ver o templo reconstruído. Eles pagaram o preço. Eles tiveram que trabalhar duro. O recurso veio, mas se eles tivessem ficado com os braços cruzados, aconteceria? Não. Então, as dificuldades, elas vão vir. As lutas, elas vão aparecer no seu caminho. Mas a promessa está com você, está comigo. A promessa está com a igreja. Nós estamos, a pastora sempre fala, ela quer terminar, colocar, construir o templo, esse templo, melhorar. Então, a luta para conseguir vai ser grande, mas quando tiver arrumado, as pessoas vão olhar e vão dizer: ah, nossa, foi tão rápido. Nossa, como, né? Ninguém vai saber a luta que cada um enfrentou para que conseguisse. Então, os inimigos também, a inveja, a perseguição, ela vai aparecer no nosso caminho também, para impedir a sua caminhada cristã, a sua vida, seguir os seus sonhos, prosseguir. E voltando ao que eu falei, muitos de nós elaboramos um plano para chegarmos no final do ano. Isso, aquilo, aquilo outro. E nós não conseguimos. Nós chegamos e falamos: meu Deus, não foi nada. Muitas coisas, fizemos muitas coisas outras que não tinha nada a ver com o que nós planejamos. Mas, quando nós olhamos para trás, nós vemos que muitas coisas estão acontecendo por causa de nós mesmos. Muitos dos nossos planejamentos, dos nossos propósitos não chegaram a ser concluídos por culpa nossa mesmo, porque nós não nos atentamos, nós não focamos, nós nos desviamos do caminho, com palavras, com pensamentos, nós desviamos os propósitos que traçamos, nós nos desviamos, e a culpa geralmente é nossa, porque o povo judeu, os israelitas, eles tinham uma promessa, eles vivenciaram o milagre do Senhor, e o que foi que os impediu? Foi a falta de fé, a perseverança, a disposição, o ânimo. Foi isso que os impediu. Ah, foi o inimigo? Ah, sim, teve perseguição, sim. Mas por que eles pararam? Quem foi que legitimou isso sobre a vida deles? Quem tem legitimado sobre a sua vida? Se você tem uma promessa de Deus, se Deus falou para você ir, para você fazer, se Deus já mostrou para você o propósito dele na sua vida, nem todos a gente vai agradar para a gente chegar onde Deus quer que cheguemos. Nem todos vão estar dispostos a nos ajudar a estender a mão para nós.
mas as dificuldades vão aparecer. E as dificuldades, elas são um combustível para nos fortalecer na caminhada. A dificuldade é o combustível para nos fortalecer na caminhada. Nós precisamos da dificuldade na nossa vida, porque senão nós não crescemos. E que o Senhor Ele possa, nessa noite, nos abençoar, nos fortalecer. Glória! E que nós não venhamos jamais desprezar o dia do começo das pequenas coisas. Porque nós aprendemos pela palavra do Senhor que se nós formos fiéis nas coisas pequenas, Deus vai nos colocar nas coisas grandes. Você precisa valorizar o início da caminhada, o início do seu sonho, o início do seu projeto, o início daquele teu começo, daquele teu sonho, daquela coisa que você deseja realizar. Você precisa valorizar esse dia, esse pequeno começo, porque se você olhar, tudo que começa pequeno. E quem vai dar o crescimento é o Senhor. Mas às vezes nós queremos coisas grandes, rápido. Mas Deus Ele não vai nos honrar nas coisas grandes e rápidas, porque Ele precisa de ver a nossa fidelidade nas coisas pequenas. Tá? E que o Senhor possa nos abençoar, rica e abundantemente nesta vida. Glória a Jesus! Aleluia! Palavra gloriosa, né, igreja? Gloriosa, profunda. No entendimento, meu Deus, eu creio que Deus falou com você nessa noite, falou comigo nessa noite, falou com você também essa noite. Oh, glória! Aleluia! Igreja, eu coloquei uma lista, acho que foi a Jovem Evelyn, até que colocou no grupo da igreja, vai ser do passeio dos jovens. Quem puder nos ajudar com essa lista, colocar alguma coisa para poder ajudar no passeio dos jovens, entra lá no meu privado e fala assim, pastora, eu vou poder dar 1 quilo de batata, eu vou poder dar 1 quilo de cenoura, alguma coisa. Aí você coloca lá para ajudar os jovens, fazendo um favor, amém? Mesmo você que não tem a lista, pergunta aos líderes dos jovens, o que você pode ajudar para poder nos ajudar.